Já de volta aqui o Redação Novo Tempo. O prefeito de Londres, na Inglaterra, resolveu banir todas as propagandas que mostram padrões de beleza inatingíveis no transporte público da cidade. A decisão foi tomada depois que uma empresa de suplementos alimentares exibiu anúncios com uma modelo de biquíni e tinha uma pergunta lá que dizia assim: "Você está com o seu corpo de praia pronto?" A propaganda gerou revolta e mais de 70 mil pessoas participaram de um abaixo-assinado contra a empresa. Segundo a prefeitura, qualquer anúncio que mostre corpos perfeitos e difíceis de serem atingidos devem ser removidos para evitar que as pessoas tenham vergonha dos seus próprios corpos, que não são exatamente esses corpos prontos para a praia. Tá todo mundo com o corpo pronto para a praia aí? Como é que tá? Por enquanto eu tô sem respirar, que é pra tirar a barriga. Tirar a barriga. Por falar em corpo, né? Apesar dessa medida ter acontecido em Londres, a gente já discutiu outras vezes aqui no Redação, e é uma discussão muito interessante essa, né? Do padrão de corpo e principalmente para a mulher, embora hoje em dia seja uma época em que os homens também começam... Sim, acho que está revertendo, viu? Os homens estão muito mais vaidosos. Os homens estão com isso muito forte Inclusive, na também. determinação lá, tem a ver com fotos de os corpos de mulheres e de homens. Né? Então, o que vocês Mas que só no vocês transporte acharam? público. Em Londres, transporte público. Televisão pode continuar fazendo, internet É porque pode, eles falam eu não que no entendi. transporte público não tem como a pessoa... Mudar de canal. Porque quando ela entra... Pode fechar o olho. Um dos argumentos é que, como é dentro da estação de metrô, ela não pode, porque é uma... Convenhamos, né? É um pouco violento mesmo, né? Você está com o seu corpo preparado para a praia, aí você olha lá, tem um corpo perfeito, aí você olha para o seu... Peraí, Você chora, peraí, eu não posso ir à praia se eu não tiver esse corpo? É agressivo, né? Você pega aquele refrigerante que você está tomando no transporte público, você... De 6.000 calorias. E você deixa do lado, né? Olha, o que eu fiquei contrariada é que teve gente dizendo, inclusive um comentário que eu vi foi uma pessoa que trabalha no marketing, não considerei muito, que assim, é muito... Ai, como é que foi a palavra que ela colocou? Tipo assim, que as mulheres não são assim tão frágeis para poder se deixar abalar ou sensíveis que seja diante de uma propaganda. Ou Porque seja, as mulheres elas vão agora... ver aquela propaganda, mas não estão nem aí. Sabe, não tá nem aí. Gente, não é bem assim, porque se propaganda não tivesse efeito, não vendia como vende quando se emprega dinheiro em mídia. Então, eu acho que é muito equivocado pensar dessa maneira. Assim, propaganda o que tá por trás? Influência tem. A gente pega esse lance do culto ao corpo como se fosse uma coisa ruim, né? É péssimo você olhar para o próprio corpo e não querer... Aí, você pega a Grécia Antiga, por exemplo, lá, você vai ver que a relação do homem com o seu corpo, e aí a mulher estava até fora da jogada na Grécia, né? Ela ficava de fora. Era uma coisa muito masculina, muito masculina, né? Os jogos e tal. A nudez na Grécia era uma coisa comum. E os homens, eles tinham os seus corpos muito musculosos e tal, muito trabalhados e tal, porque eles iam para os jogos e tal, e era bonito isso. Por quê? Porque havia uma relação íntima entre isso e aquelas modalidades de antropomorfismo dos deuses, entendeu? Então, assim, o deus ele tinha características humanas, formas humanas, sentimentos humanos e tal. Já que eles são assim, quanto mais o homem torna o seu corpo perfeito, quanto mais ele é másculo e forte, ele é veloz e ele ganha os jogos, mais ele se parece com os deuses. Então, há uma conexão com aspectos relacionados a uma religiosidade, né? Você vê no Renascimento, aí depois quando Roma se torna cristã e tal, né? Uma série de questões relacionadas à moralidade cristã, uma outra perspectiva a respeito do corpo começa a se instalar e os jogos gregos são proibidos, aí se arrasta isso e vai aumentando essa coisa do corpo ser uma coisa ruim, ser exposta e tal, e essa austeridade vai aumentando, até o ponto de nego tomar banho de roupa, né? Chegou a esse ponto. No Renascimento, o que é o Renascimento do ponto de vista assim, filosófico, né? É uma reaproximação da sociedade, principalmente da igreja, com uma série de aspectos relacionados à filosofia grega, principalmente ao platonismo, né? E aí, o Renascimento começa a mudar um pouco essa relação com o corpo e isso começa a ser muito expresso nas artes. O homem vitruviano é uma prova disso, as imagens da Capela Sistina, que são no auge do período do Renascimento, que mostram os corpos expostos, musculosos. Adão lá na Capela Sistina é uma coisa linda, entendeu?
o dedo de Adão com Deus ali, são corpos musculosos, perfeitos ali, porque Michelangelo tinha essa coisa, essa aproximação com a beleza do corpo, com culto à estética. Isso vai mudando com o decorrer da história. O que eu estou querendo mostrar é isso, né? Quando a gente chega no período que a gente vive, a relação que existe entre um corpo perfeito, no caso do metrô de Londres, entre um corpo perfeito, um corpo bem construído, um corpo esteticamente colocado como alinhado, um padrão a ser assimétrico. seguido, isso está intimamente ligado a uma relação de consumo, ok? Existe um produto a ser vendido. Era o E as caso, pessoas, né? Você está entendendo? Então, assim, e o Estado, ele tem que ser, em alguma medida, a gente tem que achar qual é a medida de intervenção do Estado nas relações entre o capital e a vida social. Certo. Porque, meu amigo, porque não pode também a gente deixar correr solto a ponto de a gente dizer assim, esse é o corpo ideal, esse é o corpo bonito, esse é o corpo bom. E existe esse padrão violento imputado principalmente sobre as mulheres. Agora está vindo muito forte sobre os homens. Mas principalmente sobre as mulheres. Mulheres sofrem com isso. E isso é uma violência. E aí, para que você chegue nesse corpo, eu tenho um produto para te dar. E se você comprar esse produto, se você usar desse jeito, você vai ter esse corpo. A gente sabe que isso é mentira. E tirando do aspecto só o mercadológico, que acho que é esse funcionamento mesmo, mas tem todo um funcionamento psicológico intrínseco aí, né? Porque assim, olha, tudo bem, esse é o corpo perfeito, então eu vou me aceitar como eu sou. Eu sou uma pessoa que não tenho um corpo perfeito. Eu tenho que admitir que é essa a minha vida. Então, você vai se colocando numa relação de inferioridade baseado simplesmente numa imagem que te foi dada. Então, olha, aquilo ali é perfeito, isso aqui não é. Tirando coisas muito grandes, diferenças muito grandes, existem pequenas diferenças que não fazem parte daquela imagem, mas são regionais. Então, o corpo da mulher oriental é muito diferente do corpo da mulher ocidental. E aí, como que vai ser? Então, esse padrão de corpo que é instituído midiaticamente é o que vai ser padrão, e aí eu, então, não posso atingir aquele corpo, eu sou menos. Então, e agora você entrou num assunto mais polêmico ainda, porque nesses comerciais não tem essa representatividade. Então, há um preconceito racial também nesse tipo de propaganda. Não existe a representação nem no comercial e nem no universo publicitário, né? Porque se uma propaganda usasse um tipo, uma outra propaganda usasse outro estereótipo, mas não, a gente tem uma linearidade do que é esse modelo. Quase um nazismo. Quase um nazismo. E existe uma ocidentalização da beleza. Total. Entendeu? Uma ocidentalização da beleza, né? Você vê que a maneira como as mulheres, de uma maneira geral, como as meninas, como as jovens, como as adolescentes, de uma maneira geral, no Oriente, elas têm adotado comportamentos, roupas, cabelos, jeitos de ser e de se comportar socialmente, muito parecido com o que é proposto na Europa, de uma maneira geral, ou nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não pode deixar de perceber que esse é um processo violento. Esse é um processo violento. E cabe ao Estado tentar medidas, né? Ao Estado, à sociedade organizada e tal, porque também a gente tem que parar para pensar no seguinte, não foi somente, a gente está botando a mão no Estado, né? Porque o governo e tal chegou lá e falou que não ia ser assim, mas houve uma mobilização da sociedade para isso, teve abaixo-assinado, teve muita gente que ficou insatisfeita com o negócio. Não foi uma questão puramente ideológica do Estado. A gente não pode se esquecer que o Estado inglês é um Estado liberal. Um Estado liberal e neoliberal em muitos aspectos, que as pessoas falam assim, isso é coisa de comunista. Coisa de comunista porque tem a ver com o Estado entrando na vida do indivíduo, na vida privada e tal. É o Estado tentando regular o tempo inteiro as atividades econômicas. Isso é coisa comunista. Não, a gente está falando de um país capitalista, a gente está falando de um país que, do ponto de vista do ideário liberal burguês, ele está na vanguarda do mundo, vamos colocar assim, né? Que é a Inglaterra. E assim, eu acho que faz sentido o Estado, em alguma medida, intervir nessas relações para não deixar a balança muito desequilibrada, você não imagina. É por isso que eu falei no começo em tom de sarcasmo com relação à proibição ser exclusivamente no
nas propagandas que estão ali no transporte público. A justificativa é de que você não tem opção, você chegou ali tem. Mas fora dali é talvez até mais agressivo do que ali, porque ali é uma foto, é estático, mas você tem isso repetido há quantos anos? tempo todo. Na televisão, agora com a internet democrática do quantas jeito que mídias, é. né? Entendeu? E isso aí vai essa tentativa de tornar massivo o estereótipo, que no ideário imaginário é o perfeito, se torna ainda pior. Eu me lembro de uma pesquisa... Isso reflete até nas crianças, sabia? Sim, eu ia tocar nesse ponto até eram crianças de algum país africano que participaram de um tipo de pesquisa, de algum tipo de estudo, e a pergunta era o que você quer ser quando crescer? E a resposta das menininhas, e quando a gente fala de africanas, normalmente você pensa nas pessoas de etnia negra, e essas meninas realmente eram negras, e o sonho delas era ser loiras. Por quê? Porque Ai, que dó. Era ter cabelo era liso. ter um cabelo liso, Eu ia- comprido, loiro, porque esse é o tipo essa é a crueldade que esse tipo de propaganda faz. E o pior de tudo isso é que o Felipe lembrou bem, trazendo esse retrospecto histórico do culto ao corpo, que no passado tinha uma relação, sabe, era do indivíduo com o que ele achava que era a Deus, divindade. a religião. Mas hoje não, hoje é uma imposição do mercado para vender um produto. E isso é que é mais cruel ainda. A gente tem que ir para a nossa última notícia. Olha, detentas do presídio feminino de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, estão doando seus cabelos por uma boa causa: fazer perucas para mulheres com câncer. O projeto Banco de Perucas começou há 6 meses e é fruto de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. 5 presas estão responsáveis pela confecção das perucas, mas diversas detentas estão participando do projeto por meio da doação de seus cabelos. Muito bom. Legal, né? Muito bom. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sempre ótimo ter você aqui com a Nosso gente. convidado Eu que honorário. agradeço. Olha, eu quero voltar sempre, mais vezes, porque eu falo pra caramba, eu interrompo todo mundo o tempo inteiro. É isso que a gente gosta. É isso Então que a você quer gente voltar gosta. para interromper a gente, Quero, entendi, tá certo. adoro. Foi muito gostoso. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. Hélio, Suzane, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem, com a graça de Deus. Gente, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação de sempre aqui com a gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.